Fique por dentro. Muito bem, muito bom dia para você, meu amigo. Bom dia para você, minha amiga ouvinte. Você que está sintonizado em casa ou no trabalho nesta manhã. De quarta-feira, 17 de janeiro de 2024, vem chegando para você mais uma edição do nosso Fique por Dentro, né? Como havia dito mais cedo para vocês, hoje em nosso estúdio temos a presença dele, do Dr. Iago, em mais uma edição do Fique por Dentro, que em breve, né, teremos que pôr um nome aí para este programa. E também já contamos com a sua sugestão e hoje ele está trazendo a vocês um tema muito importante e também um tema muito legal a ser discutido, enquanto a saúde do seu filho, do seu neto, sobrinho, sobrinha, entre outros, né, que claro pode estar sofrendo deste problema, que é a obesidade infantil. Isso tudo e muito mais você confere a partir de agora com ele, Dr. Iago Araújo. Bom dia para você, doutor. Seja bem-vindo. O espaço, mais uma vez, é todo seu. Bom dia, César. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Bom dia, ouvintes da nossa rádio Alto Rio Grande FM, né? Bom dia a todos. Mais uma vez a gente aqui para falar de um tema bastante importante, né? Trouxe dados assim que até eu, quando fui procurar os dados, fiquei até assustado, né? Desse tema muito importante, que é a obesidade infantil. Antes eu só queria dar um recadinho que a Gislane pediu para eu passar para o pessoal. Então é o seguinte, pessoal, no dia 5 de fevereiro, na nossa UBS aqui, de Piedade, o pessoal do Hemominas vai vir aí para uma campanha de doação de sangue. Então todos os interessados em doar sangue podem entrar em contato através do WhatsApp, né, para poder fazer o agendamento. E assim, a gente pede bastante para principalmente o pessoal que tem sangue tipo O positivo, O negativo, que está com um estoque mais baixo, né, do Hemominas, mas assim, tá todo mundo convidado, né, tipo A, tipo B, AB, porque qualquer ajuda é muito bem-vinda e a gente sempre está precisando de sangue, né. Então, para o pessoal que quiser participar, doar, vai ser muito importante, né, no dia 5 de fevereiro, é uma segunda-feira, tá? O número para o agendamento é DDD 32 99862 3487. Então o pessoal pode estar fazendo o agendamento aí para poder participar e doar, assim, que com certeza vai ajudar muito, independente do tipo sanguíneo, né? Ajuda muito e com certeza vai salvar muitas vidas. Então o número é o WhatsApp, né? DDD 32 9862 3487. Então quem quiser doar, chamar os conhecidos, vizinho, né, parente que também tem vontade de doar sangue, que é uma ajuda enorme que a gente precisa bastante. Muito bem, né? Então todos estão convidados a estarem ajudando, né, a salvar vidas, nem que seja de uma forma ou outra, fazendo também doação de sangue. Doe sangue, salve vidas. Muito bem, doutor, então todos estão convidados, né? Isso mesmo, aqueles que quiserem participar, né, entrar em contato, fazer o agendamento, que é muito importante, assim, a gente consegue salvar muitas vidas com esse sangue. E geralmente os estoques ficam baixos, porque às vezes o pessoal esquece de doar, né, usa bastante. Então, quem puder, por favor, agendar e participar dessa campanha, que é muito importante. Mas então o pessoal tem que estar agendando, né? Não pode chegar lá simplesmente e doar, né? Isso, tem que fazer o agendamento antes para poder organizar em relação ao horário, tudo certinho, né? Mas entrando em contato com o WhatsApp da secretaria, o pessoal vai fazer esse agendamento. O pessoal, as agências também vão distribuir nos grupos, né? Vai fazer as campanhas, vai postar também no Instagram e tudo. Então, quem quiser pode fazer esse agendamento aí. Então, doe sangue e salve vidas. A gente lembra, né, que uma simples doação de sangue pode estar ajudando a salvar até 4 pessoas adultas ou 10 crianças. É verdade, doutor? Isso mesmo. A quantidade de sangue que a gente tira é pouca, né, em relação à quantidade de vidas que a gente pode salvar. Então, é muito importante que as pessoas, né, consigam fazer essa doação, né, quem se interessa, quem, né, puder e tem que fazer mesmo, porque assim, são muitas vidas que a gente salva com uma doação apenas. Então é de extrema importância e todos estão convidados a participarem deste ato aí, que com certeza é um ato
de amor. Muito bem, doutor, com você. E hoje, né, como o pessoal também pediu, traremos o bate-papo sobre a obesidade infantil, né? Isso mesmo, a gente vai falar hoje um pouquinho da obesidade infantil. Estava até conversando com o César, eu vim lá do Paraíso hoje. A gente estava com o pessoal do Jardim. Eles têm um grupo de caminhada, né, muito bacana, assim, o pessoal é muito ativo, muita gente participa, a comunidade abraçou bem mesmo o projeto. E assim, eles mesmo, estava até conversando com a doutora Sula hoje, é muito bacana assim como eles abraçaram e eles dão sequência no projeto. Então, às vezes, não precisa nem do pessoal da saúde estar junto para eles poderem tocar o projeto, né? E a gente já fez a visita no Azeite, numa oportunidade. Hoje a gente estava lá no Paraíso, foi muito proveitoso. O pessoal fez alongamento. A gente fez tipo uma gincana lá, né? Todo mundo correu, se divertiu. Então, assim... e também está relacionado com o nosso tema de hoje, né? Que é a obesidade infantil. Então, o convite aí, o pessoal a participar também, né? Desses grupos de caminhada, de atividade física, que são muito bons para o corpo e para a mente, né? Muito bem, e a gente parabeniza, né, que através da Alto Rio Grande, a todas essas pessoas que estão aí procurando e também, né, estão recebendo e ajudando as pessoas que mais necessitam quanto à saúde, né, doutor? Isso mesmo, a gente sabe da importância da atividade física, né? Então, essas atividades lúdicas em grupo, o quanto que elas são importantes, né, para a saúde, o quanto tem muita gente lá, a gente até perguntou hoje, durante a conversa que teve no final, quem que estava se sentindo bem, quem que gosta do grupo, quem que sentiu a saúde melhor, e assim, foi unanimidade. Todo mundo levantou a mão, todo mundo se sentindo bem, falou que melhorou muito a saúde mental, né? Quem tem ansiedade, depressão, o pessoal que também precisa controlar diabetes, colesterol, pressão. Então, assim, é unanimidade. Todo mundo adora, né? A gente vê que cada semana mais pessoas participando. Então é muito importante e a gente fica muito feliz e satisfeito de ver que o projeto está indo para frente e está conseguindo abraçar tanta gente assim. E que, claro, possa prosperar muito e muito mais, né? E que mais pessoas possam também estar abraçando. Com certeza. Se assim, o sonho seria que todas as comunidades conseguissem, né, ter o seu grupo de caminhada, de alongamento, né? Que isso é muito bacana. Com certeza, né? Muito mais saúde para toda a população. Muito bem, doutor. Com você, o espaço é todo seu para também sobre o tema da obesidade infantil. Obrigado. Então, assim, agora a gente conversar um pouquinho sobre a obesidade infantil. Eu procurei alguns dados do Ministério da Saúde, da OMS, né? E, assim, uns dados que preocuparam bastante. Eu vi que em novembro de 2023, então novembro agora, 2 meses atrás, né, saiu dados recentes de um levantamento que o Ministério da Saúde fez e que crianças de até 5 anos de idade, então, né, do nascimento até os 5 anos de idade, 1 em cada 10 crianças, então 10% das crianças estavam com sobrepeso ou obesidade, né? Desses 10%, 7% é sobrepeso e 3% já casos de obesidade. E de crianças e adolescentes de 10 a 18 anos, o número é ainda pior e ainda mais alarmante, né? 1 em cada 3. Então, assim, mais de 30% das crianças e adolescentes têm e sofrem hoje, né, com a obesidade infantil. E de crianças de 5 a 10 anos de idade, eu não consegui achar esses dados de 2023, eu achei dados de novembro de 2022, um ano antes. E a estimativa era de 340 mil crianças de 5 a 10 anos que estavam com sobrepeso ou obesidade. Então a gente vê que são números muito grandes, né? Em comparação com o mundo, né? A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde fizeram essa comparação também. Do Brasil com o mundo, a gente tem que crianças com excesso de peso no Brasil atingem aí a taxa de 14% e a taxa global de todos os países do mundo atinge só 5,6%. Então são quase 3 vezes o número de crianças no Brasil em relação ao mundo.
E os dados para adolescentes assustam mais ainda. Então, de adolescentes, no Brasil, a gente tem 31% com sobrepeso ou obesidade. E o ranking global, a média global é de 18%. Então, a gente vê que é uma epidemia mundial, né? A gente vê que é uma doença que está atingindo todo mundo, mas que o Brasil é um dos principais países que está sofrendo desse mal. E tem uma estimativa da Organização Mundial da Saúde que até 2025, em todo o mundo, tenham 75 milhões de crianças obesas. Então, são dados que preocupam muito a gente, né? E por que preocupa muito? Porque essas crianças que sofrem de obesidade, nesses adolescentes, têm uma tendência a serem adultos que sofram de obesidade também. E qual é o problema da obesidade, né? Às vezes, antigamente o pessoal tinha a ideia de que quem é mais fortinho, mais cheinho, né, tinha mais saúde, era mais saudável. E a gente sabe que infelizmente não é assim. O Brasil passou por décadas atrás de muitos casos de desnutrição, né? Hoje em dia a balança está invertendo e a gente está passando por caso de se preocupar com a obesidade, né? E quais são as consequências disso? As crianças têm maiores problemas respiratórios, maior chance de pressão alta, colesterol alto, diabetes, problemas articulares, né, principalmente joelho, tornozelo, quadril, por conta da sobrecarga, né? Problema nos pés também, esporão, aquele pé chato. Baixa autoestima também, que aumenta a chance da criança ter ansiedade, depressão no futuro, né? Tem vários tipos de câncer que também podem ser causados pela obesidade, estrias, problemas na coluna. Então, assim, são problemas diversos que atingem várias partes do corpo e que podem ser causados devido à obesidade. Muito bem, então são muito mais problemas, né, do que benefícios para a saúde da criança, né, doutor? Exatamente. Então, às vezes as avós antigamente tinham essa ideia, né? Você está tão magrinho, precisa comer mais, precisa comer melhor, alimentar melhor, tem que estar fortinho e tudo. Mas hoje em dia a gente sabe que o sobrepeso, a obesidade causa muito mais problemas do que benefício. Lógico que a desnutrição também é muito importante, também vai causar muitos problemas. Então o ideal é estar com o IMC ali dentro da faixa de normalidade. Muito bem, e como isso então chega a acontecer? Qual que é a principal causa, né, para a criança ter aí a obesidade? Então, em relação aos fatores que levam à obesidade das crianças, a gente tem vários fatores, né? A gente não pode apontar só um, então são várias coisas que podem levar a criança a ser obesa. Então, assim, principalmente, assim, o que está no topo da lista são os alimentos que a gente chama de ultraprocessados. Então, aqueles alimentos industrializados que contêm muita quantidade de sódio, carboidratos, açúcares, né, corantes. Então, o famoso salgadinho, refrigerante, suco de caixinha, né, biscoito recheado. Então, todos esses alimentos que a gente tem muita quantidade de sódio e de açúcares aumentam a chance de obesidade devido ao teor calórico deles. Então a criança come uma quantidade muito pequena, mas tem um aporte calórico muito grande. Tanto que teve com a lei nova, né? Acho que o pessoal já reparou, as embalagens hoje em dia, de tudo, chocolate, refrigerante, doce, salgado, biscoito, tudo agora a gente tem aquela lupinha na frente, né? Com aquela tarjinha preta e branca. Escrito alto em teor de sódio, alto em teor de açúcares. Então, uma lei nova que saiu e a partir de novembro do ano passado, todos os alimentos têm que vir com essa informação para poder lembrar a pessoa, né, que aquele alimento ali tem uma quantidade muito grande. Então, esses alimentos ultraprocessados podem levar, né, a aumentar a chance de obesidade. Né? A gente sabe também que esses alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos industrializados, então tem as propagandas, né? Geralmente aquelas propagandas com bichinho, com desenhos, né? E a gente sabe que nos mercados eles costumam colocar esses alimentos na parte mais baixa da prateleira, para as crianças terem acesso mais fácil e visualizarem melhor.
Então isso é uma coisa que leva as crianças a quererem alimentar também. Porque as embalagens são chamativas, tem muito desenho, né? Tem alguns que vêm com brinde, brinquedo. Então isso leva as crianças a buscar mais esses alimentos. Então assim, uma coisa que me impressionou muito, inclusive aqui em Piedade, muitos pacientes que consultam comigo, às vezes eu pergunto em relação à alimentação e tudo, e assim, eles alimentam muito de miojo, biscoito recheado, refrigerante, doce, bala, guloseima. Então assim, é uma quantidade muito grande que se alimenta desses alimentos. Inclusive tem estudos também do Ministério da Saúde, que 93%, então assim, quase a cada 100 crianças, 93 de 2 a 3 anos, então a idade muito baixa, já tinham se alimentam com alimentos ultraprocessados diariamente, né? E crianças mais novas ainda, de 6 meses a 1 ano, esse valor chega a 80%. Então, assim, é um valor muito alto, são muitas crianças se alimentando disso, né? E que vão causar muitos problemas na frente. A gente sabe também que esses alimentos industrializados, hoje em dia eles estão mais fácil acesso, né? São alimentos mais baratos, porque são feitos em grande escala, né? Com materiais que são mais baratos, né? O açúcar, o sal, são coisas mais baratas do que os alimentos in natura, né? Que é aquela comida de verdade que a gente conhece, né? A salada, a fruta de verdade. Então a gente sabe que o preço para poder adquirir é muito fácil. Então às vezes as pessoas, até para economizar, né, acabam preferindo usar esses alimentos do que esses alimentos naturais. A gente tem também a mudança da amamentação, né, das crianças. Então a gente está vendo que até 6 meses de idade a gente deveria, né, o ideal e o certo seria as crianças ficarem em amamentação exclusiva. Então, as crianças até 6 meses, o ideal é não dar nenhum tipo de outro alimento. Só que nesse mesmo estudo, a gente viu que 45% das crianças já tinham recebido algum alimento ultraprocessado antes dos 6 meses de idade. Então, vai aumentar a carga energética, né, dessas crianças. Elas vão tender a ganhar mais peso, e com isso aumenta a chance delas terem obesidade ainda na infância ou na adolescência, né? A falta de atividade física também, que é muito importante, né? Igual a gente estava falando da atividade física, o grupo lá do jardim. Então a gente viu que nos últimos anos, principalmente após a pandemia, que a gente ficou muito tempo em casa, né? mais afastado, isolado da sociedade. Então a gente diminuiu muito a quantidade de atividade física que a gente fez. E passou o tempo, a pandemia acabou e a gente manteve nessa rotina nossa. Ficar mais em casa, hoje em dia também muito tempo de tela, então televisão, internet, computador, celular. A gente sabe que hoje em dia as crianças, desde muito novas, já têm celular, já conseguem mexer no celular, tablet, computador. Então, e as crianças acabam preferindo ficar mais tempo, né, na internet, rede social, do que brincando na rua. Antigamente a gente brincava bastante na rua, né, jogava bola, soltava pipa. Hoje em dia a gente sabe, por conta da violência, né, os espaços, principalmente cidades grandes, as crianças não têm mais espaço onde brincar, né, os pais ficam com medo, né, carro, bandido. Então a gente sabe que às vezes a criança, até os pais mesmo preferem que a criança fique mais em casa para se sentir mais segura, né, do que ela vá para a rua para brincar. E segundo um guia do Ministério da Saúde, as crianças de 1 a 5 anos têm que ter no mínimo 3 horas de atividade física por dia. E essas 3 horas são como? Atividade lúdica, né? Pode fazer algum tipo de escolinha de esporte, né? Natação, futebol, basquete, vôlei, qualquer tipo de esporte. Mas também atividades lúdicas, né? Brincar, correr, dançar, pular. São coisas normais da criança que ela tem que fazer. Mais ou menos, pelo menos 3 horas por dia. Aí. A gente sabe também da importância da influência da família. Então a criança, ela pega muitos hábitos dos pais. Então, se eu tenho pais que não costumam comer salada,
costumam comer mais esses alimentos processados, muito miojo, doce. A criança ela vai entrar nessa rotina e ela vai acostumar com isso. Então, às vezes a criança fala assim, não gosto de salada, não gosto de fruta, mas às vezes é porque ela vê em casa que os pais também não gostam, né, ou não tem a rotina de se alimentar dessa forma, e ela acaba que pega essa influência familiar também. A gente sabe que pais obesos, a chance da criança ser obesa também é de 80%. Então é uma chance muito grande. A gente sabe que tem o fator genético, né, que é muito importante mesmo, mas a gente sabe da rotina também. E o fator genético é tão importante que crianças que os pais têm o peso normal, não têm sobrepeso, obesidade, elas têm apenas 10% de chance de desenvolver obesidade, né, na adolescência e na idade adulta. Então a gente sabe da carga genética também, que é muito importante, né? E então, assim, é basicamente isso. Aumentou muito a alimentação desequilibrada, né? Com muitas calorias, muito sal e muito açúcar, e a gente diminuiu a quantidade de atividade física que a gente faz diariamente. Muito bem, então reforçamos o quão é importante as atividades físicas, né, na vida da criança, do papai e também da mamãe, né? Lembrando que os filhos também são o espelho, né, do pai e da mãe. E doutor, na gravidez, né? Nós sabemos aqui que as mamães ganham um pouquinho a mais de peso. E o peso dela tem alguma ligação com essa obesidade? Tem sim. Assim, a gente sabe, durante a gestação é normal que a gestante ganhe peso, e é o esperado, né? O natural é que a gestante ganhe peso. Mas a gente tem a quantidade ideal para cada mulher. Vai depender do peso dela antes da gestação. Então, se ela é uma mulher mais magra, ela vai ganhar menos peso, né? Se ela está no peso ideal, que a gente chama ideal ali, normal, ela vai ganhar uma quantidade certa de peso. Se ela é obesa, também a gente espera que ela vai ganhar mais peso, mas a gente tenta controlar também. Porque esse aumento de peso demais na gestação aumenta o risco de pressão alta na gestação, diabetes gestacional, né? Então as mulheres às vezes não tinham essas doenças, durante a gestação acaba desenvolvendo. Então é normal que a mulher ganhe peso, mas tem a quantidade ideal para cada gestante. E assim, a gente sabe que mulheres obesas que ganham muito peso durante a gestação, que desenvolvem algum tipo de doença, principalmente diabetes gestacional, a chance da criança nascer maior, né, com peso maior e desenvolver obesidade é muito maior também do que mulheres que ganham aquele peso ideal. Muito bem. E agora a gente abre o espaço aqui para algumas perguntas interessantes que estão chegando, né? Por exemplo, doutor, a minha mãe aqui tem um filho diferente, mas esse filho é muito levado, muito bagunceiro, ele não aceita de jeito nenhum o que a mãe propõe. Quais estratégias ela pode tomar, então, assim, né? Para levar esse filho a mudar o hábito, a começar a se exercitar, a sair, a caminhar, não ficar só preso ali dentro de casa, no quarto. Um exemplo assim. Uhum. Então, assim, sempre tem que partir do estímulo dos pais também. Então, a gente falou, é importante que os pais também deem um exemplo. Que às vezes a criança não quer sair de casa, mas os pais também não costumam sair, não costumam praticar atividade física. Então é sempre importante que os pais deem um exemplo também. Mas assim, a criança tá em casa, não quer sair, não quer participar. Tem que conversar com ele, né, e equilibrar as coisas. Porque às vezes a criança fica em casa querendo assistir TV, ver um desenho, ver filme, mexer no celular, no tablet, na internet. Então os pais têm que tentar limitar esse horário de tela. Às vezes o pai fica com dó da criança, mas tem que chegar a um consenso, né? Olha, você vai usar tantas horas do computador, do celular, da televisão, mas também a partir de tal hora eu vou tomar o celular, você não vai mais mexer no computador e assistir televisão, e aí você tem que brincar na rua, fazer uma atividade, ir numa escolinha de esporte, né? Participar de atividade com outras crianças. Então a gente tem que saber também dosar e pôr o limite. A gente sabe da importância da internet hoje em dia, né? A facilidade de informação. Hoje em dia, né, a gente não trabalha, não estuda sem a internet, né? A gente sabe dessa importância, mas a gente precisa também pôr esses horários, esses limites na criança. É uma coisa muito importante também. Eu estava conversando com
a Diana, enfermeira da nossa equipe outro dia, o tanto que as pessoas acostumaram hoje em dia a alimentar na frente da TV, do computador, assistindo alguma coisa. Então a gente sabe que às vezes a pessoa presta tanta atenção no que está fazendo na internet, na televisão, e não presta atenção no próprio alimento. Então às vezes a pessoa fala assim, nossa, não lembro nem o que eu comi ontem, mas também não estava prestando atenção. Então assim, as crianças, elas perdem muito o foco do alimento em relação a desenho, né, a filme e tudo. Então é importante que a criança tenha aquele hábito de alimentar na mesa, tenha os horários adequados para se alimentar, né? A gente sabe que a criança, às vezes fala assim, dá uma verdura, uma fruta para ela, comi e não gostei. Para a criança falar que ela não gostou, ela tem que provar no mínimo umas 3, 4 vezes aquela fruta, né? Tem pediatra que fala até 10 vezes. Tem que oferecer. Então, assim, às vezes oferecer em formato diferente, né, de formas diferentes, em forma de suco, em forma da fruta mesmo, em pedaço, a fruta inteira. Então, a gente tem que deixar a criança entender e desenvolver esse hábito alimentar. Muito bem, como você também falou, né, do alimento, sabemos aí que o pai e mãe devem regrar, né? Mas também não é, tipo, extinguir, né, a comida, né? Eliminar de uma vez, talvez um docinho no final de semana, mas também regrar, né? Sim, é igual eu falo, assim, tudo na vida da gente é ter o equilíbrio, né? A gente sabe, eu não vou mentir, né? Doce é muito bom, eu gosto muito de doce, né? Doce é muito bom, não tem como dizer que não é, porque é muito bom, né? Tem alguns alimentos que são muito bons, que chamam a atenção da criança, né? Que tem um paladar muito gostoso. Então, assim, realmente não é eliminar, extinguir de vez da dieta da criança, né? Nem do adolescente, do adulto. Porque a gente de vez em quando tem que sair, tem que comer, né, uma pizza, um hambúrguer, um doce, um bolo. Isso faz parte da vida também, né? E a gente tem que aproveitar essas coisas boas também. Mas tem que ter um limite, né? A pessoa não pode alimentar grande quantidade todo dia. Então, né, uma balinha ali depois do almoço, né? Final de semana, poder alimentar mais essas coisas, mas assim, fazer uma rotina de que a pessoa tenha uma alimentação bastante equilibrada e saudável, né? E aí no final de semana, numa festa, né, um dia especial, a pessoa tem acesso também a esses alimentos que são muito bons também. Com certeza, né? Inclusive nas festas de final de ano a gente até exagera, né? Um pouco a mais. E doutor, né? A gente sabe que as crianças aí com a obesidade, elas têm mais dificuldade, né? Em se movimentar e exercitar, entre outros. Quanto de exercício essa criança deve fazer? Exercício físico, porém a brincar, né? Ela não deve perder esse costume, né? Isso. Assim, brincar, a criança está sempre liberada a brincar, né? É muito importante que ela participe das brincadeiras, corra, né? Pratique esporte, dance, pule, né? Isso é muito importante. Que essas atividades não servem só para diminuir o peso, né? Dar uma condição física boa para a criança, mas as atividades lúdicas também ensinam muito para a gente, né? Os esportes coletivos, a participar em grupo, a ter os objetivos comuns do grupo, servem para o amadurecimento da criança, né? Saber perder, saber ganhar, né? Então isso é muito importante. Então assim, de 1 a 5 anos, pelo Ministério da Saúde, o mínimo são 3 horas por dia, de brincadeira, esporte, atividade física no geral, né? Mas não tem um limite bem definido ainda. Mas o ideal pelo Ministério da Saúde é aproximadamente 3 horas de 1 a 5 anos. E assim, isso vai variar muito, né? As crianças elas vão crescendo, as brincadeiras vão mudando. Tem adolescente hoje em dia que gosta muito de academia. É importante, né? Lógico, acompanhado de um profissional, né? Um educador físico, né? Médico, para poder acompanhar, ver certinho o que a criança está fazendo, se está adequado aquilo para a idade dela, né? Mas é importante, qualquer tipo de brincadeira, atividade física, a criança tem que estar sempre liberada, porque melhora tanto a condição física quanto mental também.
Muito bem, então papais, mamães, tios, vovós e entre outros orientem aí os filhos, né? Sair um pouquinho mais da frente das telinhas e brincar, né? Como de costume, que a gente fazia, né? Eu com o braço quebrado, cavucava a horta lá dos meus vizinhos, lá fazendo cabana, essas coisas. Mas a gente nunca parou. Lembrando também, né, que eu quando era mais novo, também era bem cheinho, né? Como se podia dizer. E de uma época pra cá, quantas atividades foram assim, que eu fui realizando, fui dobrando, né, assim, futebol, subia, descia morro correndo, automaticamente, né, mudei a rotina, a gente também conseguiu ali abaixar o peso, né? O pessoal que tá em casa que lembra, né, sabia que eu também era bem cheinho, né, como assim a gente pode dizer, e no caso isso também pode ajudar as crianças, né? Aumentar um pouquinho ali as atividades fora de casa, né, doutor? Isso, essas atividades ajudam muito, né? Assim, aqui em Piedade é uma cidade muito tranquila, né? A gente sabe que o fluxo de gente, de carro, é mais tranquilo do que nas grandes cidades, né? A gente sabe que o pessoal conhece todo mundo. Então, assim, a gente tem bastante praça, parque aqui, que dá para as crianças brincarem, correr, né? Igual você falou, correr o morro, jogar bola, né? A gente tem os times, né? As escolinhas. Então isso aí ajuda bastante. E assim, com toda certeza, depois que a gente perde peso, começa a praticar uma atividade física, a gente se sente melhor, se sente mais disposto, né? Às vezes o sobrepeso, a obesidade atrapalha a gente até dormir, a pessoa às vezes ronca mais, né? Tem dificuldade para iniciar o sono. Com a atividade física a gente consegue melhorar essa qualidade do sono, qualidade respiratória. Então, assim, a gente sabe da importância da atividade física. E importante lembrar também, a gente está falando aqui da obesidade infantil, né, das crianças, mas os adultos também, né? Às vezes a pessoa mais experiente, né, fala assim, já passei da idade, não consigo mais e não vou mais fazer atividade que já passou minha época. A gente está sempre em tempo, né? Então a atividade física é sempre bem-vinda, não importa a idade. É igual eu já expliquei, né, para as crianças, mas também, né, para os idosos mais experientes, também precisa ter um acompanhamento, tem os exercícios adequados, né, indicados, mas sempre é muito bem-vindo. Com certeza. E doutor, para o pai ou para a mãe saber, né, quando a criança é considerada obesa e quando ela está apenas acima do peso? Tem alguma medida? Tem, a gente faz a medida com base no IMC, né? Que o IMC a gente faz a medida da seguinte maneira: a gente pega o peso da pessoa e divide pela altura dela ao quadrado. Então, nos casos das crianças, a gente tem umas tabelas. Quem tem filho vai saber, tem a caderneta da criança, né, que tem lá na caderneta da criança em relação a vacinas, tem orientações, e tem uma parte específica que é das curvas de medidas. Então a gente tem lá a curva de altura, curva de peso, tem a curva de IMC. Então as crianças não tem o valor não é fixo porque entra nessas curvas. Então tem que ver a idade da criança certinho, o IMC que deu. A gente marca o pontinho dentro desses gráficos, né? E a partir da curva a gente observa. A gente sabe que crianças menores, né? Sobrepeso ali, geralmente acima do Z-score mais 2, né? E dos bebês, né? E das crianças maiores já é sobrepeso ali acima do Z mais 2 e obesidade acima do Z mais 3. Então, assim, mas cada criança vai ter a sua curva específica que a gente tem que acompanhar. No caso dos adultos, né, e os adolescentes maiores, a gente tem o valor do IMC acima de 25, a gente já considera sobrepeso. Muito bem. E outro assunto que é muito importante, a gente lembrar também, né, que a criança sente, tem traumas também, né? E uma outra pergunta, qual que é o primeiro passo para nós que não somos ali os familiares dessa criança, né, que está obesa, para a gente estar conseguindo ajudar? Porque quando a gente, né, era mais cheinho, gordinho, a gente sempre escutava, nossa, mas você é tão baita, assim, não vai aguentar jogar bola desse jeito não, né? Isso acaba que, assim, eu lembro hoje, mas assim, tudo bem, mas tem crianças que não conseguem, né? E sim, tem esse trauma aí, como então a gente pode estar ajudando? A gente sabe que, assim, hoje a gente tem, né, o bullying, e a gente sabe o quanto que é importante na escola, na rua, às vezes até dentro de casa mesmo, né?
as crianças podem sofrer o bullying, essas agressões mentais, né? Psicológicas. Então a gente sabe que às vezes às vezes a gente fala, não, foi só num tom de brincadeira e tudo, mas às vezes a criança ela não consegue entender isso, né? E a pessoa que sofre o bullying, ela sabe muito bem. Às vezes, né, o pessoal brinca, faz essas brincadeiras, essas zoações ali na frente, mas a pessoa sente muito isso. Que às vezes a pessoa até quer emagrecer, né, quer perder peso, e às vezes tem muita dificuldade, né? Dificuldade de melhorar a alimentação, dificuldade de iniciar uma atividade física. Então a gente sabe, é importante, né, sempre dar o apoio sem agredir a criança dessa maneira, né, com bullying e tudo. Então assim, às vezes eu vejo uma criança, né, que está com sobrepeso, com obesidade, né, às vezes a pessoa não sabe como abordar e tudo. O ideal é procurar os pais da criança, né, conversar, às vezes procurar o sistema de saúde também, né, o PSF, o UBS, conversar com a enfermeira, a agente de saúde, o médico, que aí a gente consegue às vezes chamar esses pais com a criança para uma consulta também, que a gente mede o peso, calcula o IMC, vê que nível que está nesse sobrepeso, obesidade da criança, e a gente consegue ajudar a emagrecer, a melhorar a saúde dela. Muito bem, também pode ser abordado, né, doutor? Você vê ali a criança que tem um pouquinho mais de peso. Ah, vem cá, ali que bacana, né? O meu filho, seu amiguinho tá jogando futebol. A gente pode também usar essas estratégias, né? Com certeza, né? A gente sabe que as crianças, né, essa interação de criança a criança é muito importante, né? Elas têm uma importância muito grande, né? E a criança também, ela entende e absorve muita coisa, comparando com os amigos e tudo, né? Então, às vezes, assim, chamar a criança, olha, vamos ter uma alimentação mais saudável, olha o amiguinho como é que ele tá bem, como que ele tá saudável, olha, ele come fruta, ele come verdura, né? Ele não fica tomando refrigerante, então, assim, isso é muito importante também. Muito bem, e agora para as mães e para os pais aí, né? Ou familiar que é responsável das crianças. Dicas e puxões de orelhas, doutor. Passa para o pessoal de casa. Assim, uma coisa muito importante que eu falo, às vezes os pais falam assim comigo, ele come doce todo dia, toma refrigerante todo dia e eu não consigo cortar. É igual eu falo, se não tiver doce e refrigerante em casa, a criança não vai ter acesso, porque a criança não vai sair de casa, ir no mercado e comprar o doce e o refrigerante, né? O dinheiro fica com o pai e com a mãe. Então é igual eu falo, o ideal é não comprar. Se não tem em casa, ela não vai ter esse acesso. Então ela não vai ter essa facilidade, né? Comer miojo, biscoito recheado, doce, bala, refrigerante, suco de caixinha. Então assim, a gente eliminando isso das compras, não tendo em casa, já é o primeiro obstáculo. Então os pais às vezes falam assim, mas eu fico com dó. Ele pede tudo, eu não consigo negar. Mas assim, é mais importante você educar a criança a ter uma vida saudável, uma alimentação saudável agora, do que você permitir que seu filho, seu neto, seu sobrinho se alimente de forma errada, né, consuma esse tipo de alimento, tenha obesidade, e aí lá na frente sofra, né, todos esses problemas que a gente já falou. Colesterol alto, diabetes, pressão alta, problema na coluna, problema respiratório, problema no joelho. Então, assim, é educar a criança, né? Às vezes a gente fala, mas eu fico com dó. Igual a gente falou, a gente não vai eliminar da dieta, né? A gente não vai proibir a criança de se alimentar, de comer esse tipo de coisa. Mas tem que ter um limite, tem que ter os dias certos, né? Então educar a criança, hoje não é dia de se alimentar de bala, de comer doce, né? De tomar refrigerante. O dia de tomar refrigerante é no sábado ou no domingo, né? E educando a criança. Então, assim, e evitar de comprar. Então, assim, se o dia da criança comer doce e refrigerante no domingo, deixa no domingo. Então, durante a semana, não pode ficar comprando esses outros tipos de alimento, senão a criança vai ter acesso, ele vai lá e vai comer. Muito bem, chegou uma pergunta legal aqui. E quando o meu filho já é adulto, né? Ele já sabe muito bem o que quer, ou também o que não quer, né? O que é certo e o que é errado. E como eu vou fazer, então, no caso, para me conscientizar a ele? Então assim, né, tem uns casos que, né, a pessoa já é adulta, então ela já
tem ali já cuida de si, né? Já tem a sua rotina, a sua vida, né? E às vezes é mais difícil, realmente. Mas assim, pai e mãe a gente sempre vai escutar. Eu até hoje, né? Eu converso com meu pai, converso com a minha mãe. Às vezes eu tô com dúvida de alguma coisa, eu busco eles, né? Então a gente sempre vai buscar, né, as pessoas de referência da nossa vida. Pai, mãe, avó, né, tio. Então, senta, conversa. Às vezes a pessoa vai falar, mas eu não gosto de atividade física, eu não quero fazer atividade física. Mas assim, sempre tem alguma coisa que a gente vai gostar, né? Às vezes tem gente que gosta mais de academia, não gosta de praticar algum esporte. Tem gente que gosta de corrida, tem gente que já é mais do lado de esporte, natação. Então sempre vai ter alguma atividade que a pessoa vai se interessar mais, né, e vai gostar mais de fazer. E também orientar em relação à alimentação, né? Às vezes o pai e a mãe chegam, meu filho, ó, assim, eu sei que você já é grande, você já toma conta da sua vida, mas assim, eu tô vendo que sua alimentação tá toda desbalanceada, toda desequilibrada, tá comendo muita besteira, né? Tá deixando de se alimentar de fruta, de verdura. Ajudar, né? Que a gente sabe também, hoje em dia a rotina é muito corrida, muito puxada. Às vezes a gente vai nos alimentos mais fáceis, que são esses industrializados, né? Mas assim, fala com a pessoa, ó, leva uma fruta pro trabalho, né? Ou deixa uma fruta em casa pra você comer de manhã de sair ou à noite, né? Tenta levar alguma verdura, alguma coisa para você comer no almoço, né? Que ajuda bastante. E assim, pai e mãe a gente sempre vai escutar. Então pode ter certeza que mesmo sendo adulto, seu filho vai te ouvir e ele vai ficar com aquela informação na consciência. Ele vai falar, poxa, se minha mãe tá falando é que ela tá preocupada comigo, né? Se meu pai tá falando que tá preocupado comigo, então acho que eu preciso me ajustar aqui mesmo. Muito bem, e também aqueles filhos, né, que fazem um pouquinho mais de pirraça. Não, mãe, eu quero porque eu quero. Se a senhora não trazer, né, não trouxer, aí a coisa vai ficar feia assim dizendo, né? O que fazer para essa mãe que acaba aí pegando na decisão do filho e acabando comprando? A mãe tem que ter ali, ou o pai, autoridade, né? Isso mesmo, assim, a gente sabe que tem crianças, né, que o pessoal fala, faz muita birra, chora, aí fala que não vai fazer as coisas, mas assim, o pai e a mãe é a autoridade maior em casa. Então a gente tem que ter o pulso firme, né? Não vai fazer e acabou. Deu o horário do celular, deu o horário da televisão, desligar e pronto, né? E a criança, ela vai entender, e às vezes nos primeiros dias vai ser mais difícil, a criança vai ficar com raiva, né? Vai chorar, vai querer fazer birra, fazer pirraça, né? Mas o pai e a mãe tem que ter o pulso firme, né? Para ter o controle sobre a criança. Então a gente é o responsável pela criança, a gente tem que educá-la, né? E assim, depois que a gente começa a ter pulso firme, a controlar, a firmar com a criança, ela vai saber, ó, ou é aquilo ou não é nada. Porque, né, o pai fala assim, ó, você vai ficar 1 hora na televisão hoje. Deu 1 hora, vai lá e desliga. A criança começa a chorar, a fazer birra. Ó, se você começar a fazer birra, se você começar a chorar, ficar dessa forma hoje, amanhã não tem televisão. Tem que ter um pouco desses castigos, vamos dizer assim, para a criança ser educada também. Para ela entender, né, que o pai e a mãe ali que são a autoridade, que mandam, e que ela tem que ter, né, aqueles limites. Muito bem, então, para tudo, né, tem um limite, como diz o ditado, né, o doutor Iago. Então, muito importante as mães, pais, familiares se conscientizarem, e também o filho aí, né, que já é adulto, né, ver que o melhor caminho sempre é o mais saudável, né, doutor? Isso mesmo, assim, às vezes, né, os pais... Lógico, os pais não estão aqui para ser carrascos, né, para também negar tudo, né, dificultar a vida da criança. A gente está aqui para educar as crianças, né? Então elas têm que entender, às vezes, a gente vai ficar com peso na consciência e falar, poxa vida, mas, né, ele gosta tanto, ele fica tão triste quando eu tiro isso dele, né? Quando eu, né, levo ele para fazer uma atividade, ou então tiro ele do celular, do computador, da televisão. Ele sente tanto, mas assim, a gente tem que entender que é pro bem da criança, né? Então a gente não está fazendo mal, a gente está fazendo bem. Com certeza lá na frente essa criança vai agradecer muito o pai e a mãe que tiveram controle, que souberam controlar a alimentação, esse tempo de tela, de televisão, de celular da criança, porque vai trazer benefício muito maior lá na frente, né? Então a gente sabe que
como é para o bem, a criança vai entender. E assim, com o tempo, aquilo entra na rotina. Então a criança já aprende, já sabe, olha, meu tempo é esse, minha alimentação é essa, se eu não fizer eu fico sem no próximo dia. Então assim, tudo é um equilíbrio, né? Igual a gente falou. Da mesma forma que a gente vai liberar a criança para comer mais alguns alimentos, né, no final de semana, nos dias específicos, também vai ter dia que a gente vai liberar ela para ver mais televisão, para mexer mais no celular. Então tudo é um equilíbrio. E a criança tem que entender essa rotina, que quando começa a ser rotina, ela começa a entender melhor e a respeitar melhor. Muito bem, basta então papais, mamães ou responsáveis estarem, né, adequando também quanto a isso, né, doutor Iago? Isso mesmo. Muito bem. Então, para o pessoal que está em casa, se algum tiver dúvida, né? Alguma pessoa que está nos ouvindo tiver dúvida, pode também ainda estar entrando em contato conosco aí no 33 35 1273 ou também pelo nosso WhatsApp, né? Que é o 98473 35 43, né? A gente ainda abre aqui um espacinho para o pessoal também fazer mais perguntas, né, doutor? E outro também assunto bacana, nós já aproveitamos que nós estamos aí no Janeiro Branco. É uma opção aqui de um próximo tema, né? Que é sobre a saúde mental, né, doutor? Isso, a gente está no Janeiro Branco, né? Que é sobre a saúde mental. Durante a nosso grupo de caminhada lá do Jardim, que foi no Paraíso hoje, a psicóloga foi e conversou bastante, né? E assim, o Janeiro Branco é aquele momento que terminou o ano anterior, começa agora o 2024, né? É aquele momento que a gente para, reflete um pouco sobre a vida, pensa no que a gente planeja para frente, né? O que a gente imagina para o próximo ano. Então, o Ministério da Saúde pegou esse mês, né, para conscientizar as pessoas da saúde mental, né? Então a gente sabe da importância da ansiedade, depressão, essas doenças, o tanto que elas atingem as pessoas hoje em dia, né? A gente sabe que com a pandemia aumentou demais, né, a quantidade de pessoas diagnosticadas com ansiedade, com depressão, né, devido ao isolamento, a preocupação, o medo que a gente ficou, né? Então, assim, é uma época do ano que a gente tem que cuidar da mente também. Então a gente tá conversando aqui sobre a obesidade infantil, falando de atividade física, alimentação saudável, e isso também ajuda no tratamento, né, das doenças mentais, né? E a gente sabe da importância, que às vezes a pessoa fala assim, não vou tomar remédio, ou então a pessoa, né, espera que o remédio cure e resolva a vida dela. A gente sabe que não é bem assim. A gente sabe a importância de uma alimentação saudável, uma atividade física, né, também para o controle dessas doenças da mente, né? Então é muito importante. A gente sabe também da importância da depressão e da ansiedade para a obesidade, né? Porque geralmente as pessoas que desenvolvem ansiedade e depressão podem desenvolver compulsão alimentar. Além disso, elas se isolam mais em casa, então evitam de fazer atividade física. Então uma coisa está muito ligada à outra. Então é muito importante também esse cuidado com a saúde mental, né? Tá sempre se tratando, se cuidando, procurando psicólogo, né? Psiquiatra, o próprio PSF também, a gente faz esse controle lá. Então é muito importante a pessoa tá tratando bem da cabeça também. Com certeza, mas César, por que você falou do Janeiro Branco se o tema é obesidade infantil? Imagina, né, se você também pegar e fazer algo aí que possa estar prejudicando a mente da criança, né? Incluindo o bullying e entre outros, né? Tudo está sempre um ligado ao outro assunto, né, doutor? Com certeza, né? Igual a gente falou do bullying, né? A importância do bullying sobre essas crianças. Igual a gente falou, a pandemia recente que a gente teve do Covid-19, né? Com esse isolamento também, né? Então a gente sabe da importância da saúde mental também, né, para a obesidade. A gente sabe que a obesidade leva a esses problemas, né? Então a pessoa que é obesa, ela tem maior chance de ter depressão, ansiedade, né, por conta dos comentários, do bullying, né, e até da pessoa não se sentir bem com ela mesma. A gente sabe que hoje em dia, né, a gente vive numa sociedade de padrões, que é muito visual, né, que o padrão da pessoa importa muito, né? Então a pessoa se sente muito mal com isso também. Então a ansiedade e a depressão pode levar à obesidade, da mesma forma que a obesidade pode levar à depressão e à ansiedade.
Com certeza. E chegou mais uma pergunta interessante. Uma pessoa adulta, né? Come pouco, quase nada, mas não perde peso. É a falta de exercícios, de sair de casa ou pode ser algum outro fator? Então, é igual a gente fala, para a pessoa perder peso ou ganhar peso, tudo é uma questão de balança, né? Do que a gente consome, o número de calorias que a gente come, em relação ao número de calorias que a gente gasta. Então, assim, é muito importante a gente ver. Primeiro, a pessoa às vezes fala, eu como muito pouco. Mas às vezes o pouco que a pessoa come não é uma alimentação saudável. Então são esses produtos industrializados, né, processados, que a gente sabe que tem um teor muito grande de calorias, de açúcar, de sal. Então, assim, às vezes a pessoa come pouco, mas o número de calorias que ela consome no dia é muito grande. Então isso vai tender ela a ganhar peso. Além disso, às vezes a pessoa é sedentária, né, ou pratica pouca atividade física. Então gasta uma pouca quantidade de calorias, né? Então, às vezes, mesmo alimentando pouco, mas por conta dessa alimentação não ser equilibrada, saudável, né, vai tender a pessoa a ganhar peso também. Muito bem, então o ideal também é que essa pessoa, né, procure praticar algum esporte, uma caminhada, que com certeza também estará se ajudando, né? Isso, sempre importante, né, a pessoa procurar fazer uma atividade física, né? Às vezes também pode procurar ajuda, né, do nutricionista, né, do pessoal da área da saúde, para também se informar. Porque igual eu falei, às vezes, eu como pouco. Mas o que você come, né? Tem que ver a forma que você come. Então, às vezes a pessoa acha que come pouco, mas não come pouco. Ou então ela realmente come pouco, mas são alimentos de baixa qualidade e de alto valor calórico. Então, isso também vai prejudicar. Muito bem, doutor. Dicas? Mais algo a passar para o pessoal de casa? Fique à vontade. Então assim, né, a gente sabe da importância da obesidade para essas outras doenças crônicas, né? A gente viu o tanto de doença, de problemas de saúde que a obesidade pode estar relacionada. A gente sabe que, né, igual eu trouxe os dados no começo da entrevista, são dados que assustam muitas crianças no Brasil com obesidade, né, muitos adolescentes principalmente. E só que a gente sabe também que os adultos já estão mais obesos. E a tendência, a gente viu com esses estudos que inicialmente os adultos são mais obesos, né? E aí os adolescentes passam a ser mais obesos e as crianças passam a ser mais obesos. Porque é aquilo que a gente falou. Geralmente, as crianças elas tendem a ver o que os pais, o que os familiares fazem em casa, pegam aquilo como referência e replicam, né? Então, pais que têm uma alimentação desequilibrada, ficam muito tempo na televisão, no celular e que não praticam atividade física, inevitavelmente as crianças também vão seguir esse ritmo. Então, os adultos têm sempre que dar o exemplo para as crianças. E a gente sabe, assim, não vou mentir, eu prefiro, né, muito mais comer uma lasanha do que comer um prato de salada. Sem dúvida nenhuma que a lasanha é muito melhor. Mas a gente sabe que, né, na nossa vida a gente não pode comer lasanha todo dia. Então tem que ter aquele equilíbrio, né? Mesmo, não gosto muito de salada. Tem que comer. A gente sabe da importância dos nutrientes que a gente consegue absorver da salada, que a gente não absorve dos outros alimentos, das frutas, né? Então, assim, tem que tentar manter uma alimentação mais equilibrada, né? A gente, aqui em Piedade, a gente sabe que tem muita plantação, tem muita fruta. Nessa época do ano, chovendo manga aí. Pega manga, come manga, faz suco, né? Banana, goiaba. Então a gente tem que usar do ambiente também para buscar se alimentar melhor. Às vezes quem tem espaço em casa, fazer uma hortinha, plantar, né, alguma verdura, que isso ajuda bastante. Então sempre lembrar, ter o equilíbrio, né? A gente não vai deixar de comer essas coisas boas que tem, né, por conta disso, né? É importante alimentar. Mas ter esse equilíbrio, né, esse cuidado e dar sempre o melhor exemplo para as crianças. Que quando a gente dá um bom exemplo, elas replicam aquilo e elas crescem com aquilo como uma rotina. Muito bem, então vale a pena, né, manter essa opção saudável, tanto para a sua vida, papai e mamãe, ou também principalmente para as crianças, né, que com certeza ainda tem muito mais a mostrar também para o mundo, né, doutor? Isso aí, e assim, a gente mantendo, né, uma alimentação equilibrada, prática de atividade física, a gente sabe que lá na frente, né,
a tendência é que tenha menos problemas de saúde, né? Vai ficar menos doente, tomar menos remédios e ter uma velhice, né? Vamos dizer assim, né? A pessoa vai ser um idoso mais saudável, né? Com uma vida muito melhor. Com certeza. Então vale a pena, ainda dá tempo de mudar, né? Com certeza, sempre é tempo, né? Então, independente da idade, né? Sempre vale a pena a gente tentar alimentar melhor, praticar atividade física, porque independente da idade a gente consegue melhorar. Com toda certeza. Então, pessoal de casa, papai e mamãe, perdeu essa entrevista, né? Esse bate-papo legal. Você ainda tem tempo de assistir novamente, acessando o nosso canal do YouTube. A rádio tem um canal no YouTube que, claro, sempre traz a vocês todos esses bate-papos, né? Entrevistas e muito mais. E doutor, chegou também aqui um outro tema além, né? Do Janeiro Branco, que pode ser sobre a diabetes ou o diabetes, né? Que é um tema também que acomete muito aqui a nossa região. Sim, a gente tem muitos pacientes com diabetes, né? A gente sabe que vem aumentando muito o número de diabéticos, né, nos últimos anos. É um tema bem legal para a gente abordar também. Com certeza. E o pessoal está aqui parabenizando, agradecendo pelas dicas e informações e dizendo, né, que já esperam aí a próxima, que é ou sobre o Janeiro Branco, né, saúde mental, ou também sobre aí agora o diabetes, né? Acho que a gente pode abordar um pouquinho de cada, né? A gente tira um pouquinho das dúvidas também, então são dois temas bem bacanas para a gente trazer. Muito bem, e como de costume, o espaço é sempre seu, doutor. Sempre te esperaremos por aqui, então, com muito mais informação. A gente também tem que criar aí um nome, né? Pro programa, quando você vier, pra gente não chamar de Fique por Dentro, mas assim um nome relacionado aí também à saúde no município, e entre outros, o pessoal de casa pode também estar deixando a sugestão, né? Isso, que em casa, quem tiver alguma sugestão pro programa, né? É sempre muito bem-vindo, né, para a gente poder batizar esse nosso programa, né? Quem tiver algum tema, alguma dúvida também pode mandar, né? O César vai pegando aí e depois passa pra gente. E mais uma vez agradecer o espaço, agradecer a todos os ouvintes, né? É sempre muito, muito bom, eu fico muito satisfeito de poder estar aqui, poder passar essa informação, poder tirar dúvida do pessoal, né? E o pessoal já sabe, sempre que precisar, pode procurar a gente aí, né? Os médicos da UBS, do PSF, a gente está sempre aqui para ajudar também, tirar dúvida, né? A gente já tem esses temas bacanas para trazer na próxima aí. E se Deus quiser, muito em breve a gente tá aí de volta. Muito bem, doutor. E pro pessoal, né? Quem é o doutor Iago, gente? Onde que ele trabalha? Eu ainda não vi ele aqui no UBS. Onde o pessoal consegue te encontrar e como, né? Você se apresenta pro pessoal aí, doutor. Então, eu sou médico aqui do PSF Rural, né? Então, eu geralmente estou nas comunidades rurais. A gente passa pelo Carvão, Cruzeiro, Matutu, Fazendinha, Azeite, Paraíso, né? Então, geralmente a gente está mais nas comunidades rurais, mas também eu faço procedimentos ali na UBS. Então, a gente faz pequenas cirurgias, né? Lipoma, cisto, nevo, pinta, biópsia, a gente faz tudo ali na UBS também. Então, agora mudou os dias, né? A gente está lá quarta-feira o dia inteiro, de 15 em 15 dias, fazendo esses procedimentos, e nos outros dias a gente está nas comunidades rurais. Muito bem, então esse é o Dr. Iago Araújo, né? Com vocês na nossa Alto Rio Grande. Seja sempre bem-vindo, doutor. Muito obrigado por todas as informações no dia de hoje e com certeza o pessoal de casa, né, pôde aprender um pouquinho mais, ficar mais atento sobre este assunto que é muito importante para a vida dos pais, mães e principalmente das crianças, né? Isso mesmo. Então, assim, acredito que deu pra gente falar bastante, né, explicar bem. O pessoal, né, que perdeu e quer ver a entrevista, né, pode procurar no YouTube, né, o pessoal que ouviu e às vezes ficou sabendo de alguém que não ouviu, que queria ouvir, que é importante passar essa informação também, né, para um pai, a mãe, um avô, uma avó que tem uma criança, né, que está com sobrepeso, obesidade em casa, também, né, orientar eles, né, e assim, mais uma vez agradecer o espaço, né, e boa tarde a todos e um grande abraço.
Muito bem. E já chegou aqui alguns nomes, ó. Minha opinião, de olho na saúde. Um mandou aqui, outro, saúde é tudo, né? Então a gente vai juntando e faz uma votação no mais interessante, né? E também o que fica mais aí cabível com o nosso programa. Já tem, né, bastante ideia aí. Acredito que a gente pode pegar as melhores, fazer uma votação, né, que fica bacana. Que aí o pessoal acaba participando também da escolha do nome do programa, né? Vai ser muito bacana. Com certeza. E quanto mais as pessoas se interagem, né? Muito mais informados eles vão ficar. Com certeza. E igual, como a gente sempre fala, né? Informação é muito importante, né? Pra gente, passar pros outros, né? E se manter sempre bem antenado, bem atento aí, poder cuidar da gente e dos outros também. Com certeza. E nós te agradecemos, doutor, pela presença. Aguardamos já em breve, né? Anunciaremos aqui para o pessoal o dia que você estará vindo com a gente. E, claro, o pessoal que não conseguiu acompanhar completamente aí este bate-papo, né? Sobre a obesidade infantil, logo mais vai poder estar acessando no nosso YouTube e conferindo também toda a entrevista e o bate-papo completo. Basta você acessar o YouTube aí da Rádio Alto Rio Grande, se inscrever e lá você também irá acompanhar diversas outras, né? Entrevistas, bate-papos bem legais relacionados também à saúde que estão lá já publicados no canal oficial do YouTube. Uma ótima tarde para você, doutor Vinícius, ou doutor Iago, né? Lembrei aqui de novo, né, no YouTube, abri, já tinha alguma entrevista, o doutor Iago com a gente. A gente te agradece e até na próxima, se Deus quiser. Muito obrigado pelo espaço, né? Obrigado a todos os ouvintes. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. E na sequência vem aí as lentinhas do seu horário de almoço. Fique por dentro.